Você já tentou consertar teus pais? Absalão tentou e pagou um preço altíssimo. E eu vou te mostrar como que isso trava a vida. Estava fazendo um estudo aqui e olhando a história de Absalão. Dentro dessa história existia a irmã de Absalão, que era Tamar, existia Amon, que era um meio-irmão, e esse meio-irmão, ele fez o quê? Ele violentou Tamar. Só que Absalão ficou sabendo disso e ele viu que Davi, que era o pai de Tamar, ele ficou puto, ficou revoltado, só que não tomou uma ação digna naquele momento. E Absalão, ele pensou assim, putz, meu pai não tomou essa ação. Com o tempo que aconteceu, ele esperou passar 2 anos e ele foi lá e matou o Amon. Só que quando ele matou, ele fugiu, ficou 3 anos exilado, se escondeu e tal. E depois Joabe, que era um amigo dele, falou com Davi, falou, olha, traz teu filho de volta, já tinha passado todo aquele período de luto. E Davi, não, vai lá, conversa com ele, traz ele. E ele voltou. Só que quando ele voltou, Davi não tinha o mesmo contato, não olhava para ele da mesma forma. E dentro desse processo, o que aconteceu? Olha só, teve essa vingança, Absalão ficou repreendido, não tinha o mesmo contato com o pai, e ele se autodenominou o rei de Hebrom. Então ele foi afrontar o pai. Por quê? Porque o pai não tomou uma decisão no passado que gerou isso. Então dentro desse processo tudo aconteceu, guerras e tal, Absalão tinha um cabelo gigantesco, na guerra ele estava passando debaixo de uma árvore, o cabelo ficou preso numa árvore, e veio as pessoas lá e mataram ele. Enfim, por que eu estou trazendo essa história? Dentro disso, traz para o cenário atual. Quantas famílias o pai muitas vezes ele é omisso em várias decisões e o filho ele faz o quê? Ele assume o lugar do pai. Absalão fez o quê? Nesse momento, ele tirou a dignidade de Davi, que deveria ter tomado uma decisão, deveria ter feito alguma coisa, não fez digno como deveria ter sido feito, e Absalão se tornou o pai de Tamar. Eu vou honrar, eu vou resolver essa situação já que o meu pai não fez. Olha só como tudo isso gerou amargamento. Só que, olha só, quando Absalão foi morto, Davi chorou amargamente a morte do seu filho. Por uma decisão que ele deixou de fazer lá no passado, depois ele se arrependeu. Quantas coisas você deixa de fazer e se arrepende? Eu estava estudando aqui, eu estava trazendo. Então a gente teve o quê? Uma inversão de papéis, o filho virando juiz, se tornando pai. As consequências que isso leva, trava a vida. Quanto tempo ele perdeu tendo que se esconder, tendo que se exilar? Quantas vezes por uma decisão que você deixa de tomar no teu passado, você tem que travar? Você fica esperando uma resposta e aquilo não acontece. Distinção. Existe uma diferença muito grande que é o quê? Você honrar e você aceitar. O que é honrar e o que é aceitar? Um exemplo, Absalão não honrou a decisão do pai. Honrar não quer dizer concordar, mas diz entender o quê? Eu sou filho, deixo o meu pai tomar a decisão dele. Isso é o que mais acontece hoje na vida das pessoas. Elas fazem o quê? Elas ficam, meu pai não tomou essa decisão, eu vou lá e vou tomar essa decisão para você. Tem que honrar. Eu sou filho, eu me coloco no lugar de filho e deixo meu pai tomar as decisões dele. Por quê? Porque ele é grande, eu sou pequeno. Quando eu me coloco para resolver uma situação do meu pai ou da minha mãe, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando a dignidade do meu pai e da minha mãe de tomar a decisão. Eu estou colocando eles como fraco, como pequenos, e daí eu me torno o quê? Arrogante. Isso é o que mais acontece com os filhos. Tem muito filho arrogante que quer tomar a decisão no lugar do pai, no lugar da mãe, que se torna pai do irmão, pai da irmã. E daí como é que fica a relação de irmãos? Não tem relação, porque é uma cobrança insistentemente. Eu falo isso por experiência própria. No passado, eu me coloquei com o pai da minha mãe, eu me coloquei com o pai do meu irmão, e daí o que acontece quando eu fiz isso? O relacionamento com o meu irmão era destruído. Por quê? Eu só cobrava ele, porque a minha mãe falava, vai lá, cobra o teu irmão, faz isso. E eu ficava fazendo isso, o que acontecia? A gente não tinha uma relação de irmãos. A mesma coisa com a minha mãe. Quando ela tinha problema, eu ia lá e resolvia. Eu me colocava muitas vezes como o marido dela, para ajudar ela nesse suporte. Às vezes eu me colocava acima dela, eu não deixava ela tomar as decisões. Você percebe como tira a dignidade da pessoa? E pior também, eu não conseguia me colocar mais como filho, então eu não me permitia ser cuidado. Entende como inverter esses papéis pode travar? Isso já começa na Bíblia. Está lá atrás. Você consegue ver que tem histórias que vão mostrando ciclos se repetindo. Então o que acontece dentro disso? Muitas vezes você está aí, mas eu não concordo com o que o meu pai fez, com o que a minha mãe fez. Está tudo certo, você não precisa concordar. Só tem o direito de fazer diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente do teu pai e da tua mãe. Deixar eles com as decisões deles. O relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu vou resolver. Quem é você para resolver o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Arrogante. Para com isso. Deixa que eles resolvam isso. Agora, você pode fazer o quê? Vou te dar um exercício talvez para facilitar esse processo na tua vida. Se você tem dificuldade
em aceitar isso e deixar isso para trás e tomar o teu lugar, vou te dar uma atividade. Pega um caderno e faz 2 listas. Coloca uma lista assim. O que você recebeu do teu pai e da tua mãe? De coisas boas. Sei lá, recebi atenção, recebi afeto, recebi carisma que eu tenho hoje. Não sei, você vai colocar tudo que você honra, que você recebeu deles. E do outro lado, na outra lista, você vai colocar assim, o que eu não vou repetir deles? É uma forma de você começar a entender que você não aceita nem concorda, mas você pode fazer diferente do seu jeito. Porque se você voltar lá e tentar ocupar o lugar do teu pai, da tua mãe, você vai deixar a energia de colocar na tua família, às vezes no teu negócio. Em vez de estar fazendo o teu negócio prosperar, em vez de estar fazendo o teu relacionamento prosperar, você está voltando e tentando resolver coisas de pessoas que são muito maiores do que você. Uma coisa eu tenho para te dizer, antes de você nascer, teu pai e tua mãe já eram maiores do que você. Eles dão conta. Você não precisa salvar eles. Se você tentar salvar eles, você vai matar a sua família, você vai matar a sua empresa. Então, o que eu queria deixar para vocês era isso. Agora, se fez sentido para você, coloca aí, ó, comenta aí, ó. Comenta, eu escolho honrar meu pai e minha mãe e eu posso fazer diferente. Encaminha para aquele amigo, para aquela amiga que precisa assistir esse vídeo e dar um novo rumo na vida. Se fez sentido para você, curte, compartilha, porque é assim que a gente vai continuar colocando conteúdos aí.